Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, você percebeu que algumas coisas estão estranhas aqui hoje? Por quê, né? Você que está ouvindo pelo Spotify não vai perceber, mas você que está assistindo, isso mesmo, assistindo pelo Spotify, você vai perceber que agora nós estamos também em formato de vídeo. Bem-vindo a mais um Drops Literário. O que a gente vai estar falando? Hoje nós vamos começar a falar sobre a introdução ao romantismo. Não sei se você está ouvindo, mas está passando o caminhão do gás aqui, então já me desculpa por isso, viu? Eu tento, mas sempre na hora que eu falo acontece alguma coisa. Então, antes de mais nada, já pega seu lápis, caneta, caderno, tablet, notebook, o seu bloquinho de notas aí do celular, mas anota tudo. Lembrando, isso é uma aula introdutória, então ela é mais resumida. Eu vou jogar depois no YouTube uma aula mais completa para vocês, beleza? E aí é bom que se vocês quiserem, né, você que tem o YouTube Premium, você pode só ir ouvindo, mas depois eu posso disponibilizar um material só falando sobre isso, que essa apresentação aqui ela é só introdutória, tá bom? Então vamos lá, gente. Antes de mais nada, o romantismo ele acontece lá no século XIX, né? Pós Revolução Francesa e também pós Brasil na sua independência. Gente, eu estou seguindo aqui o meu prompt, então se eu olhar para o lado é porque eu estou buscando a informação aqui, tá? Porque eu não sou de ferro. Mas vamos lá. Então, pensa assim: ele se passa na Europa pós a Revolução Francesa, então as obras europeias vão estar falando mais para esse tema. Mas no Brasil é pós-independência, então o Brasil quer achar a sua identidade, beleza? Eu vou falar agora sobre algumas características do romantismo, né? Ele vai falar primeiro sobre o individualismo, vai tratar o indivíduo e as suas emoções no centro de tudo. Como assim? O centro sou eu, não o outro, beleza? Depois, ele vai tratar muito da valorização da natureza. Você vai ver que muitos quadros, né, muitas obras vão estar valorizando a natureza, os climas, a aparência dos lugares, né? Aquela coisa mais natureza, natural, ok? Ele vai falar também da imaginação e sentimentos. Por quê? Eu vou focar muito em como ele vê isso, né? Naquela imaginação criativa, na expressão de emoções profundas, né? Porque isso é o elemento mais básico do romantismo, falar sobre emoções. O romântico ele é emotivo. E por último, o nacionalismo, ou seja, o amor à nação. É o brasileiro querendo achar a sua identidade e querendo expressar a identidade e a cultura da sua nação. Beleza? Agora, um dos temas principais, além do que eu já falei, é o amor e a paixão. Eles vão ser temas centrais em diversas obras românticas. Como eu já falei da natureza e do sublime, né? A natureza eu falei, o sublime não. Então, eu vou estar falando da natureza como um lugar romântico e o sublime como uma característica grandiosa, angelical. Tudo isso dentro do romantismo. Eu vou estar falando do individualismo, do eu, o culto ao indivíduo, né? O que está colocado ali. Como assim o culto ao indivíduo, Isaac? O que importa sou eu, não é o outro, é o que eu estou sentindo. E a liberdade de expressão, né? Eu vou expressar isso que eu sinto da forma que eu sinto. E aí eu vou ter muita questão do nacionalismo e do folclore, ou seja, além de estar buscando a minha identidade, eu vou estar retratando o que eu acho que é a minha identidade e o folclore do meu país, da minha nação. Agora, vou estar falando sobre dois principais autores do romantismo na literatura brasileira. Eu vou estar hoje falando apenas da primeira e da segunda fase do romantismo, tá bom? A primeira fase é o indianismo, a segunda fase é o ultrarromantismo ou baronismo, ok? O José de Alencar ele vai se encaixar, né, na primeira fase do romantismo, que é o indianismo. Por isso, ele vai retratar obras como O Guarani e Iracema, que são obras indianistas. Para ele, o brasileiro é o indígena, a imagem do Brasil é o indígena. Então, José de Alencar vai escrever muito sobre isso.
Já o Álvares de Azevedo, ele tá ligado à segunda fase, o ultrarromantismo, que é a fase mais triste, digamos assim. E ele vai falar muito da melancolia e desse sentimento sublime triste. Grava que no romantismo a palavra escapismo vai ser muito usada, viu? Então não tenha medo de pensar um pouco fora. Porque a gente está vendo aqui que ele fala do sentimento sublime, mas ele fala também do escapar da realidade através da tristeza, entre outros fatores que eu vou falar um pouco depois, hein? O José de Alencar, como eu falei, ele está ligado ao indianismo, ou seja, a imagem do indígena é a imagem da sua nação e do seu povo. Ele vai retratar também muita coisa ligada ao regionalismo, então ele vai identificar, né, vai tentar explorar a identidade das diferentes regiões do nosso Brasil, né? Então ele vai mostrar isso nas suas obras. E além disso, ele vai ser um legado romântico, né? Ele vai ser destacado aí como um dos maiores romantistas, né? Um dos maiores escritores do romantismo no Brasil, ok? Já o Álvares de Azevedo, ele vai tratar muito da melancolia nas suas obras, né? E ele vai buscar, através disso também, ele vai usar essa questão do sublime, daquele sentimento grandioso, angelical, mas meio melancólico, né? A noite para ele vai ser o clima perfeito. Ele vai ligar noite e fantasia, né, nas suas poesias. Ele vai mostrar essa atmosfera noturna, cheia de elementos fantásticos assim. E para ele vai usar como escapatória para esse mundo ruim a morte. Ele vai falar que a morte é a escapatória para esse mundo ruim, ok? Então eu tenho três conclusões, né, para falar da importância do romantismo. Primeiro, ela teve um impacto literário, porque eu falo hoje da poesia, mas ela também foi um impacto na prosa. Ela influenciou a cultura, né, para o século XIX. Ela teve uma influência muito forte na arte, na música e também na filosofia. E ela tem um legado que dura até hoje. Tem obras que são inspiradas até hoje no romantismo. Tá bom? Galera, eu sei que para vocês podem ter parecido um pouco estranho esse formato, né? Um pouco sem edição, direto, falado, mas é aquilo que eu falei, eu quero tornar a literatura um papo pra gente ouvir e conversar, beleza? Vem novidade por aí, já aviso pra vocês, a gente tá montando um podcast aí pra vocês, por hora remoto. Alguns, bem poucos, né, convidados vão ser presenciais, mas em sua grande parte, por hora, vai ser tudo remoto. Então, acompanha a gente, vem muita surpresa por aí, viu? Desde já, muito, muito, muito obrigado. E é isso, gente. Até um próximo episódio e tchau, tchau.